Hoje o tema é pais e filhos. Pais e filhos. Malaquias 4, verso 6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Amém? Você sabe que esse é o desejo de Deus, de restaurar o nosso relacionamento familiar. É muito frágil isso que a gente está falando, é muito romântico, né? Pais, filhos, mas na prática é muito frágil, é delicado. Você sabe que tem irmãos que tem problema com pais até depois de morto, que passou por frustrações, e mesmo com o pai ou a mãe sepultada, não consegue perdoar. De tão frágil que é essa questão. Eu fui pastorear com 24 anos, pregava, fazia batismo, cerimônia de casamento, e eu achava que eu estava tudo certo com esse tema, com o pai, em relação ao pai. Até o dia que eu fui para uma oficina da alma na Jocum, em Almirante Tamandaré. Fiquei 9 dias lá. E o tema que foi tratado de um tudo, né, para cura da alma. E quando bateu nesse tema de pai, e começou a dar exemplos de situações que acontecem dentro de um lar, entre o pai e um filho, eu chorei muito. Eu chorei que nem uma criança. Eu achava que estava tudo resolvido e não estava. Eu tinha feridas, eu tinha mágoas. Não, mas está tudo certo. E não estava. Depois que eu saí dessa oficina, eu voltei. Tempos depois, Deus preparou um momento que reuniu a minha família em Londrina, na casa da minha mãe. Meu pai acabou indo lá, minhas irmãs, e a gente sentou em torno de uma mesa, e eu fiz um momento com eles, da gente pedir perdão e liberar perdão. Queridos, Deus quer restaurar os nossos relacionamentos. Deus quer sarar a nossa casa, a nossa família. Deus quer manifestar a graça dele nesse relacionamento entre pais e filhos e pais. E só Deus, querido, com a sua graça, pode fazer isso na nossa vida. Cada um aqui tem uma história. A minha história era que eu cresci ouvindo meu pai falando que ia embora. E ele mesmo servindo a Deus, indo na igreja, um tempo desviado, depois voltava. Mas vira e mexe, Kleber, ele falava assim: eu vou embora. Ele dava a entender que quando a gente crescesse, ele ia embora. E quando eu casei, ele foi embora. E quando ele foi embora, eu lembrei das palavras dele. E eu fiquei muito triste. Pastor, mas você já era casado, você não estava na casa da tua mãe. Mas era o meu pai, era a minha mãe. Era a casa de onde eu saí, Rafael. E aquilo ali, ficou ali. Até eu entender que eu precisava liberar perdão, que eu precisava pedir perdão, que eu precisava que a graça de Deus se manifestasse na minha vida. Então às vezes você tem situações, e você não pode ignorar. Você precisa, ser ministrado pela palavra de Deus, e você precisa permitir, perdoar, se permitir perdoar. Ah, mas ele não merece. Perdão não é sobre a pessoa merecer ou não, pessoal. Não é. Uma das maiores pastoras no mundo todo hoje, que é Joyce Meyer,
ela teve uma infância muito difícil dentro da própria casa. Ela passou por abusos do próprio pai durante anos da vida dela. A mãe dela não se posicionava, e o pai dela violentando ela. Ela teve um encontro com Deus, com a graça, e escolheu perdoar. Como que se perdoa uma coisa dessa, pastor? A graça de Deus, ela é poderosa. Ela escolheu perdoar, perdoou o pai, perdoou a mãe. E hoje ela é uma referência no mundo todo. Ministra mulheres, homens, famílias sobre perdão, fala sobre o ocorrido sem sofrer, porque já foi curada. Porque a graça de Deus já curou, já restaurou a vida dela. Então, querido, é possível nós desfrutarmos de uma restauração nessa questão entre pais e filhos e pais. Amém? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, que a tua graça alcance a minha família, os meus pais, a minha vida, né? Você que tem filhos, diga: os meus filhos. Amém? Vamos falar sobre o coração dos pais. Salmo 127, verso 3 e 4. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude, né? Os filhos são uma herança, um presente de Deus, né? Quando você que é pai e mãe, quando você gerou esse filho, essa filha, isso foi motivo de alegria, né? Você celebrou. De repente você ficou tenso na primeira, quando veio a informação. Então às vezes, no primeiro instante, é preocupação. Como que vai ser? Quando a Alessandra ficou grávida da Isabela, a terceira filha, Kleber, eu pus a mão na cabeça, falei: Senhor amado. No primeiro não, no segundo não. Daí eu estava mais maduro, falei: meu Deus. Só que depois vem a alegria, né? Poxa, é meu filho, é minha filha, né? Quando os filhos, né, nos abraçam, né? Quando a gente está com eles, quando a gente olha eles bonitinho, cheirosinho, limpinho, né? Ai, que bonitinho, Davi. Essa semana eu estava com o Davi aqui, o Mateus deu uma volta, estou segurando ele, de repente eu senti a minha mão assim, meia úmida, meia alguma coisa. Falei: o que foi, meu Deus do céu? Quando eu olhei atrás dele, estava vazando tudo nas costas. E sim: Davi, o que você fez comigo? Né? Mas até isso você depois dá risada, né? Você celebra os momentos, porque sabe, isso que é um neto. Mas os filhos são uma bênção, uma herança do Senhor para nós. Quando você olha para a Bíblia e vê as matriarcas, as mulheres da fé da Bíblia, que não conseguiam gerar, elas eram frustradas, elas eram tristes. Por quê? Porque não geravam. Elas viveram tempos de angústia por não gerar. Sara ficou lá, 25 anos esperando para poder gerar, e sempre um dilema, sofrendo. A Ana, ela passou a parte da vida dela chorando pelos cantos, porque ela via a outra esposa do marido dela gerando e ela não conseguia gerar. Então você que tem um filho, uma filha, você deve celebrar, alegrar. E nós temos que olhar para os nossos filhos como herança de Deus na nossa vida. Eles não são um fardo, eles são uma bênção. A verdade é que a gente precisa ler o manual, né? Para saber como lidar com essas bênçãos. Tem um manual, mas herança, né? E a palavra fala: são como flechas na mão do guerreiro. Uma flecha bem lançada atinge o alvo. E nós, como pais, é um desafio preparar os nossos filhos para a vida. Lembrando que a gente não tem filho para nós. Né? Não é: é meu, vai ficar comigo sempre. Não vai, irmão, e nem deve. Nem deve. Tem que chegar um momento que tem que voar, tem que ser lançada a flecha. Em casa só falta uma flecha.
vou lançar o João. Estou orando. Nós não criamos para nós, mas é um desafio a gente preparar eles para a vida, Aguinaldo. Você sabe que um desafio hoje, o maior desafio hoje não é dar comida. Ai, o que eu vou dar de comida, irmão? Não é comida, não é roupa, mas é preparar os nossos filhos para essa sociedade, para interagir com essa sociedade corrompida, para, sabe, suportar as questões da vida, né? Meu pastor falava: ninguém vai te bater mais do que a vida. E a gente tem que preparar os nossos filhos, né? Preparar para que essa flecha possa alcançar o alvo, para que essa flecha possa ser lançada no tempo certo, no tempo de Deus. A primeira missão é levá-los ao Senhor. A maior herança que podemos deixar é essa fé em Deus. Se você deixar bens, corre o risco deles perder tudo. Eu já ouvi histórias aqui na cidade de filho que recebeu herança e acabou com tudo. Acabou com tudo, com droga, com coisa errada, né? Você conhece histórias assim. Agora, se nós deixarmos uma fé em Deus, querido, o temor do Senhor no coração do nosso filho, ninguém rouba isso. E nós, como pais, temos esse desafio: que os nossos filhos conheçam o Senhor, que os nossos filhos tenham a experiência deles com Deus. É um desafio. Não, o dia que Deus quiser, o dia que Ele sentir. Para com isso, você tem que ser intencional. Você sabe que o mundo é intencional naquilo que eles fazem? Quando você vai no mercado, tudo que você vê lá é intencional. Eles colocam as coisas na frente ali, de uma forma intencional, para você comprar mesmo, para você esbarrar naquilo ali. Você olha o post lá do mercado, já está intencional lá as coisas, para fazer sair, para fazer vender. E eu tenho que ser intencional como pai, para conduzir os meus filhos para a presença de Deus, para que os meus filhos tenham um encontro com Deus. Não é o dia que eles sentirem, é nós, sabe, você conduzindo, você apresentando o Senhor para eles. É bem verdade que eles vão aprender com o nosso exemplo. Eu lembro do meu pai, em questão de fé, meu pai indo para o monte orar, meu pai levando a gente para o monte para orar. Pastor, você sabia orar? Não, mas meu pai levava, e eu via lá eles falando com Deus, e eu, do meu jeito, falava com Deus também. Daí eu lembro do meu pai que ele tinha uma Bíblia, a Bíblia do meu pai era toda grifada, era toda marcada, era toda escrita. Logo entendia que o meu pai lia a Bíblia. Então muita coisa que os nossos filhos vão aprender através do nosso exemplo. O exemplo ruim também é verdadeiro. Uma irmã que ia na igreja onde eu pastoreei no 10, certa feita foi lá na praça da cidade olhar, falou assim: pastor, eu estou procurando meu filho, eu quero saber se ele está fumando. Falei: pronto. Ela fuma o dia inteiro. Agora ela está preocupada se o filho está fumando? Está de brincadeira? Queridos, você não tem autoridade para falar. Se você tropeça nas questões, aí você vai falar, você perde autoridade. Você está falando a coisa certa, mas não está dando o exemplo. Está entendendo? Então, muita coisa é exemplo. Agora, nossos filhos não sabem o caminho. Nós temos que direcionar. Quando é pequeno, já criancinha, já acostumando com esse ambiente. Não, pastor, é muito barulho. Irmão, assiste o carnaval, o povo levando as crianças debaixo de chuva, com as crianças lá. Agora, para vir na igreja, num ambiente tão agradável desse, a criança não pode vir. A pessoa fala assim: meu filho não quer ir na igreja ainda, pastor. Ele não quer ainda, tadinho, né? O serzinho tem 2 aninhos, cara. Filhinho, você quer ir na igreja hoje? Hoje não, mamãe.
Hã? Como que esse filho vai conhecer a Deus se você está ali dando uma de fraco, perguntando para ele? Uma boa parte aqui é da minha época. Papai e mamãe não perguntavam as coisas para nós, não. Meu pai perguntar: "Cássio, você quer ir na igreja? Tá maluco? Filho, nós estamos indo para a igreja." E já de pequeno tem que ser assim. "Ah, mas é forçado." Meu irmão, você está brincando com uma coisa séria. Porque se nós não apresentarmos Deus para os nossos filhos, o mundo vai apresentar a droga, a prostituição, o álcool, o pecado. E daí depois vai ser mais difícil. O que é mais fácil? Evangelizar uma criança ou um adulto? Fala comigo, me ajuda. Hã? Criança. Criança, querido, que você ensinar para ela ali, você conduzir, ela pode até chorar, mas depois ela vai absorver aquilo ali. Agora um adulto, vem cá, adulto. Olha, você precisa de Jesus. Por que eu preciso de Jesus? Não, porque Jesus é tudo. Eu estou bem. Você sabe que eu escuto isso? Eu vou pregar para algumas pessoas, eu vou soprar vida em algumas pessoas, elas olham para mim e falam: "Pastor, eu estou bem. Vamos na igreja porque, sabe, Deus é tudo de bom. Sabe, Deus vai dar uma direção para a tua vida, você vai viver uma vida abundante." A pessoa olha para mim, diante de Deus isso. Eu estou bem. Não faz sentido o que eu estou falando? Eu estou bem. E eu saio fora. Agora uma criança não, querido. Uma criança é uma maravilha. Não, uma criança, você consegue, sabe, conduzir ali a direção, mas você tem que estar pronto para isso, disposto para isso. Tem, sabe, ser decisivo na vida da criança. Às vezes meu filho não gosta de ouvir a palavra, pastor, sabe? Ele fica incomodado. E você vai deixar ele longe da palavra de Deus? Meu filho não gosta de oração, pastor. Aí, oração, o povo começa a orar, ele fica com medo. Quando a gente vai orar em casa, ele até sai de perto. Irmão, quem que é autoridade na sua casa? Não tem escolha. Vem cá, nós vamos orar pelo almoço. Nós vamos orar por esse dia. Vamos entrar no carro para sair. A gente falava sobre isso ontem, eu e a Alessandra, né? Ela falou de um acidente grave que aconteceu essa semana aqui na região. E eu falava: nossa, as pessoas têm que aprender a orar. E falando: olha, tem que falar para o João, sempre que ele for viajar, orar. Nós entramos no carro, a gente já ora. Deus, guarda a ida, guarda a volta. Mas ele não gosta. Meu irmão, você é autoridade. Você está imprimindo algo na vida do seu filho e da sua filha. Você é o pai, você é a mãe. E nós estamos imprimindo valores, nós estamos imprimindo o temor do Senhor. Nós estamos apresentando Deus para os nossos filhos. Uma vida com Deus, diária, verdadeira, com o Senhor. Segundo, eu tenho que entender o destino profético, o plano de Deus para a vida do meu filho e da minha filha. Você sabe que a gente, como pais, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente gostaria de ter sido. E não é por aí. Eu exerço o ministério pastoral e não significa que os meus 3 filhos vão exercer o ministério pastoral. Eu peço a graça e a misericórdia de Deus que pelo menos um exerça. Mas o plano não é meu. O plano é de Deus. E eu tenho que buscar em Deus isso como pai. Deus, qual é o teu plano para a vida do meu filho? Para a vida da minha filha? Nosso pastor na época, o filho dele estava cursando odontologia, fazendo faculdade. E ele falou assim: você sabe que você está fazendo uma coisa que você não vai ser, né? Você vai ter um diploma, mas você não vai ser isso não. Porque Deus já tinha mostrado para ele, Kleber, que o filho dele seria um pastor, e exercer o ministério. E Deus pode mostrar para nós a área que Deus vai levantar os nossos filhos, Antônio.
a área que eles vão fluir, a área que Deus vai usar eles. E não precisa necessariamente exercer ministério, mas de repente, né, vai ser um advogado, vai ser alguma coisa lá fora, vai ser um empresário, ou não vai ser empresário, está entendendo? Mas Deus pode nos mostrar, e nós precisamos buscar isso em Deus. Qual é a direção para a vida do meu filho? Porque daí a gente já começa a colaborar com o plano de Deus para a vida dos nossos filhos, investir na área que nós vemos que Deus quer usá-los. Amém, pessoal? Investir. A palavra fala em Juízes 13, 8. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Manoá foi o pai de Sansão. O anjo do Senhor apareceu para a mãe, para a esposa dele, e falou que ela iria gerar, falou que ela deveria se ausentar, ficar longe de bebida forte, de vinho, e já consagrar um menino no ventre ao Senhor. E ela fala para o marido, e o marido vai orar e fala: Deus, faz com que o homem de Deus apareça de novo, para que ele nos ensine como que a gente vai criar essa criança, como que nós devemos agir com essa criança. Deus é Deus, querido, para nos ensinar como criar os nossos filhos, que direção dá para a vida dos nossos filhos. Se nós não sabemos, e eu sou sincero, eu falo para a igreja, muitas vezes eu não sei, mas Deus sabe. Esses dias atrás teve uma situação, estava tudo tranquilo, meio-dia estava uma beleza as coisas, uma maravilha. Uma hora depois, tudo mudou. Quando foi à tarde, eu tentei interagir. Quando a gente põe a mão, irmãos, às vezes com a boa intenção a gente acaba piorando. Vim para a igreja orar, falei: Jesus, eu não sei não, mas me ajuda. Jesus, age nessa situação. Jesus, traz paz para essa situação. Jesus, eu falei por bem, foi mal interpretado, mas Jesus, me ajuda. E daí o Espírito Santo começa a falar com a gente o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Daí Deus já falou comigo: olha, não interfira, fica quieto. E a gente, como pais, tem que saber a hora também de tirar a mão dos nossos filhos, principalmente quando eles casam. Casou, irmão, esquece. Quer um conselho? Tira a mão. Ah, mas tira e deixa. Só ora. Porque se você for, você vai criar uma situação excelente. A gente vem com a bagagem, com a experiência, com a boa intenção, e às vezes não dá certo. Mas aí a gente vai falar para Deus, daí Deus sabe, Deus é um pai maravilhoso. Deus não interfere na nossa vida quando a gente não quer. Interfere? Você acha que Ele força você a alguma coisa? Não. Você faz tudo errado, Ele deixa você ir fazer. Deixa. O dia que você põe a mão na consciência, poxa, estou errado, preciso voltar para a casa do Pai, daí é a hora que Ele entra. Daí Ele muda. Então a gente tem que saber. Não sabe como tratar? Fala para Deus. Deus me mostra. Deus me dá sabedoria. Vai dar sabedoria para falar, vai dar sabedoria para a gente ficar quieto, vai nos instruir como nós criarmos os nossos filhos. E Ele pode, querido. Ele sabe como fazer. Manoá fez uma oração que Deus atendeu. Deus ensinou ele, Deus mostrou para ele como que ele deveria criar aquela criança. Está entendendo? Que você possa buscar em Deus. A Bíblia diz: tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus que o dá liberalmente. E não lance em rosto. Não sabe o que fazer? Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E o Senhor nos dá. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, ensinar e corrigir, né? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele.
Eu não entendo pessoas que pedem para a gente apresentar crianças aqui na igreja e não voltam mais. Não voltam, não trazem a criança. A palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Nós temos que ensinar, nós temos que trazê-los para a presença do Senhor. Nós temos que instruir, está entendendo? Para que, mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Você sabe por que o filho pródigo quis voltar para a casa do pai? Porque ele tinha uma referência na casa do pai, porque ele viveu na casa do pai, porque ele conhecia o pai. E quando ele está lá desviadão, longe, ele pensa: não, qualquer pessoa, qualquer trabalhador da casa do meu pai tem fartura de pão, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Se nós ensinarmos os nossos filhos, ainda que em algum momento eles se afastem, querido, eles vão voltar para a presença, porque foram ensinados sobre a casa do pai, sobre a presença do pai, sobre uma vida com Deus. Mas tem que ensinar. Você tem que ensinar. Você tem que corrigir. 1 Reis 1:5 diz: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar: sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu. Diga seu pai, diga Davi, nunca o repreendeu. Olha o que a Bíblia diz, questionando: por que fazes isso, menino? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, ganhou muitas batalhas, o rei mais celebrado na história de Israel. Mas como pai, querido, horrível. E a Bíblia é maravilhosa, ela não esconde as falhas, mostra os acertos e mostra as falhas. Você sabia que entre os filhos de Davi, um dos filhos dele se apaixonou pela irmã dele? E foi orientado por alguém e acabou abusando da própria irmã. O outro irmão dele ficou sabendo o que aconteceu, matou o irmão para vingar a irmã. O outro quis tomar o trono do pai, quando o pai estava ainda bem ativo. Davi teve que sair fugido para poupar a vida do próprio filho. E agora a Bíblia fala que Davi estava velhinho, já no final da carreira. E esse Adonias aqui se declara rei. Um outro filho falou: não, agora eu vou reinar. Meu pai está velho, meu pai está morrendo, eu vou reinar. E ele coloca pessoas ali, envolve pessoas nesse plano. Mas a Bíblia faz uma crítica. A Bíblia fala: seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu. O papai nunca perguntou: por que você faz isso, menino? E a gente acha que isso é amor, e não é esse amor. É o amor desse governo que exclui correção, que exclui disciplina. E se nós amamos, querido, a disciplina faz parte, a correção. Um pai que ama não deixa o filho fazer o que quer. Um pai que ama quer saber aonde ele está indo, com quem que ele está andando, que horas que ele vai voltar. Você vai sair, que horas que você vai voltar? Eu não sei na tua casa, mas na minha casa sempre teve horário. Sempre teve horário. E tem que ser. Não pode deixar não, mas tadinho, ele sabe o que faz. Não sabe, irmão, não sabe. Tem um monte de gente de idade fazendo bobagem aí, fazendo caca. Você acha que o seu filho, um adolescente, vai saber o que vai fazer, uma criança? Não vai. Davi errou porque nunca corrigiu o filho dele. Porque eu quero ser amigo do meu filho, pastor. Você quer ser amigo ou pai? Você vai ter que escolher. Quando eles tiverem maturidade, eles vão saber, eles mesmos, desfrutar dessa proposta. Mas enquanto não tem, se tiver que escolher, você foi chamado para ser pai, para ser mãe.
Você sabe que aquilo que nós fazemos, a nossa correção vai ser em amor, mas a do mundo não. O que a polícia faz de uma forma agressiva é o que muitos pais poderiam ter feito em casa com amor, corrigindo, confrontando. Se você ama, você confronta, você corrige. Adonias havia tomado uma decisão equivocada, e a Bíblia é clara em dizer que seu pai nunca havia corrigido. A correção faz parte da educação de um filho. Provérbios 13:24 diz: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. João Vitor certa feita falou para a Alessandra, 2 aninhos mais ou menos, falou assim: se você me bater, eu vou falar pro vô e o vô vai bater em você. Foi oi? A Alessandra não era tão calma como ela é hoje, tão controlada. Deu uma surra nele. Vai lá e fala pro seu vô. Foi lá no pai também. O senhor nunca mais faz isso. O filho é meu e eu vou educar. Se der errado, a culpa é minha, mas eu vou educar do meu jeito. A Cássia um dia falou assim: se você me bater, eu vou chamar o conselho tutelar. Olha que sem noção. Mais uma surra. Puf, chama. Hã? Não tem, não, Alessandra. Chama. Pode chamar agora. Pai, mãe, você... Queridão, essa disciplina, a correção faz parte. É bem verdade que quando eles atingem uma idade, querido, a forma com que nós aplicamos isso muda. Mas se tiver que confrontar em palavras, olhar na frente, nós temos que estar dispostos a isso. É legal? Não. A gente dá risada agora, mas na hora dói na gente. Na hora a gente fica chateado, mas é necessário. Sabe, os pais que ignoram, não, deixa fazer, um dia ele aprende. Você está errando com o seu filho. A Bíblia fala que você odeia ele se você não aplica a disciplina. Se você tira a vara dele, você odeia, você não ama. O pai que ama, a mãe que ama, vai corrigir. Onde já se viu uma criança bater na cara da mãe, do pai, e o pai e a mãe não fazer nada? Ai, tadinho, uma criança, pastor. Davi, Deus me livre, ele vem bater na minha cara. Sangue de Jesus tem poder. Queridão, você precisa, tem que passar por isso. Vai chorar na hora, vai, mas depois vai te agradecer. Meu pai foi severo comigo e hoje eu agradeço a Deus, porque na vila que eu morei, tinha um monte de amigo meu perdido em droga, perdido em um monte de coisa errada. Só que meu pai não deixava eu ficar perdido na rua, não, sabe? Quando eu via ele virando a esquina, corria para dentro de casa. Tinha vara, tinha mangueira, meu Deus do céu. Quando eu fui namorar a Alessandra, tinha um pedaço de pau atrás da porta. Ele falou: olha, sabe para que é isso aí? Para que o dia que o cara chegar tarde em casa? Não era brincadeira, não, era verdade, né? Eu digo, algumas coisas nós hoje aplicamos sabedoria, mas é ignorância excluir todas. Entendeu? Eu não uso um pedaço de pau, nunca usei. Mas excluir toda a disciplina é ignorância. Tem hora, querido, que é necessário. Alguém aqui da velha guarda já apanhou um dia no pai e da mãe? Deixa eu ver. Meu pai tem memória seletiva. Há pouco tempo ele me falou que bateu em mim, cara, uma vez só na vida. Senhor amado, só eu sei o quanto eu apanhei. Ele lembra só de uma sua. Você nunca? O pai. Ele fala, mas quem bate esquece, né? Mas é necessário. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina.
Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Se Deus disciplina a gente, irmão, tem hora que a gente está sofrendo e a disciplina. Tem hora que eu estou no estreito e falo: Deus, já me mostra onde eu errei. Me mostra, Deus, se eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado. Deus, se eu fiz alguma coisa que não era para fazer, me mostra. Porque quando você ganha maturidade, você não quer ficar sofrendo, você quer entender logo para parar de sofrer. Então, se Deus corrige o filho que ama, se você ama o teu filho, você também corrige. Eu venho de uma época, eu lembro da minha tia, que já dorme, de ouvir dela assim, a filha dela casada, estava na cozinha da casa e faltou com respeito com ela. Irmão, levou um tapão ali, uma correção, que antigamente o filho podia ser casado, irmão. Se ele pisou fora da faixa, ele era corrigido. Agora hoje nós temos pais que não querem corrigir, que não quer, entrega um celular na mão de uma criança para não corrigir, porque não, ele vai chorar. Daí dá o celular no culto e fica lá no YouTube, e daí você não ensina o seu filho que o culto é um culto ao Senhor, e que é um momento com Deus, e não é um momento para ficar jogando ou para ficar no celular, é um momento para você ofertar um culto a Deus. Não, pastor, mas ele chora. E quem é a autoridade? Eu vi um padre falar esses dias: as famílias trazem Hot Wheels para a igreja, trazem brinquedos, e as crianças não sabem a diferença entre o que é sagrado e o que é profano. Eu falei: uau, eu com medo de falar isso para os irmãos, o padre está falando. Irmão, disciplina, sabe, em amor. Mas, filho, você quer brincar, vai brincar depois do culto. Você está indo para a igreja agora. Mas filho, engole essa lágrima, para de chorar. Vamos falar do coração dos filhos? Efésios 6, 1-3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, isso é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. A promessa para quem honra pai e mãe é uma vida longa. Por que a gente está vendo tantos jovens morrendo? Jovens que enfrentam seus pais, jovens que não honram os seus pais, filhos que não honram os seus pais. E pode ver, querido, um filho que não honra o pai e a mãe, a vida dele não é bem sucedida, não é abençoada. Nós vemos aí filhos que batem em seus pais. Nós temos aí na mídia histórias de filhos que violentam a própria mãe. Sabe, é uma quebra de princípios. É uma coisa muito horrível. E daí a gente não entende por que está ruim as famílias, ou por que esses jovens estão vivendo uma vida tão ruim. Mas é porque eles não aprenderam a honrar os seus pais. O jovem, antes de casar, tinha que fazer uma visita na casa do pretendente, para ver como que esse filho trata o pai e a mãe dele. Porque se não trata bem o pai e a mãe, vai tratar você bem? Se fala o que quer para o pai e para a mãe, você acha que para você vai falar o quê? Só que quando a gente está solteiro, a gente ignora esses sinais. Se avança na mãe, vai fazer o que com você? Vai batendo em você, irmão, irmã. Irmão também, viu? Porque tem umas mulheres que bate também. Então tinha que sondar também para ver como que é o quarto dessa pessoa. É arrumado? Ajuda na casa? Porque ali já dá para saber, irmão. Depois casa com uma mulher que não arruma a casa. Ai, minha mulher não arruma a casa. Você foi lá ver? Né? Eu lembro que quando eu namorava a Alessandra, dia de sábado, a mãe dela falava: não, vem aqui. 7 horas da manhã nós estamos fazendo faxina. E era verdade. Mas aí você não descobre essas coisas. Depois de você casa, você quer descobrir? Não, irmão. Veja se com quem você vai casar, se ele já ajuda na casa, nas necessidades da casa. Porque se ele não ajuda na casa que ele está ali com o pai e com a mãe, vai ajudar na sua?
Mas ele é homem, pastor, você vai sustentar ele depois. Porque se ele não foi homem já na casa do pai e da mãe, você acha que vai ser com você? A gente fala muito pouco dessas coisas, mas é necessário. Filho tem que honrar pai e mãe. A Alessandra conta que o pai dela, numa fase difícil que eles passaram, o pai ia trabalhar, ganhava a marmita lá da empresa, não comia a marmita, levava para casa para as filhas poder comer. O mínimo que elas devem hoje é respeito para um pai que fez isso, que se sacrificou pelas filhas, pela casa. Nossos pais se sacrificaram por nós, falharam, mas deram o melhor que eles tinham. Você sabia que os nossos pais não tiveram de repente a instrução que nós temos? Não foram disciplinados ou discipulados como nós fomos. Está entendendo? O meu pai não teve, sabe, o acompanhamento que eu tive. Deu o melhor dele. Está entendendo? Mas falhou, mas deu o melhor. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar, eu tenho que amar, eu tenho que tratar com honra. Honrar depois que morre não é honra. E lá no dia 2 de novembro levar uma flor, uma rosa no cemitério, isso não é honra. Às vezes isso aí é outra coisa, é remorso, é qualquer outra coisa, menos honra. Tem que honrar em vida. Perdoa teu pai e tua mãe em vida, trata bem em vida. Já levou teu pai e tua mãe para comer alguma coisa fora? Já fez um agrado? Já falou pro teu pai e pra tua mãe que você ama eles? Não, meu pai nunca. Meu pai, eu fui ouvir essas coisas do meu pai há pouco tempo. Porque a criação deles antigamente, o homem não abraçava homem, não ficava ali. Hoje é até bonito de ver no futebol. Ontem o cara fez uma defesa lá num jogo que eu estava assistindo. Ajudou o goleiro chegou atrás dele e deu um beijo nele. Não era nem a família, mas obrigado. Mas antigamente isso aí era uma barreira. Meu pai foi me dar um abraço há pouco tempo. Esses dias, eu sempre falo para minha mãe que eu amo ela. Mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Esses dias eu mandei uma mensagem pro meu pai, falei, pai, eu te amo. Irmão, tem que ser agora. Depois que eles morrerem, tem gente aqui que já não tem o pai e a mãe. Sabe como que é sério isso que eu estou falando? Tem que ser agora. Quer mostrar honra? Mostra agora. Quer tratar bem? Trata agora. Quer falar que ama? Faz isso agora. Faz. Às vezes eles estão esperando. Ah não, meu pai é durão. Irmão, o durão vai chorar na hora que ouvir você falar que ama. É princípio, querido. É princípio que a Bíblia ensina. Está entendendo? Que os filhos devem honrar os pais. Tratar com honra. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não menospreze o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Os conselhos de um pai e uma mãe são para o bem dos filhos. Quer se dar bem? Ouve o conselho. Quando sua mãe falar que uma coisa não vai dar certo, nem tenta. Quando sua mãe falar, olha, esse relacionamento é ruim para você. Eu lembro que na adolescência eu me interessei por uma jovem lá da vila que nós morávamos. E antigamente era outra. Eu lembro que uma colega da sala escrevia as cartas e eu mandava para ela, até ganhar. Minha mãe ficou sabendo. A jovem que eu estava interessado já tinha uma experiência de vida como mulher já. E eu era adolescente, criança. Minha mãe entrou na frente e falou: não vai ser bom. Essa menina não serve. Não é a hora. Não é o momento. Uma coisa, querido, deixa eu falar enquanto eu lembro. Namoro é para quem vai casar. Diga comigo, namoro. Olha para mim todo mundo agora. Diga, namoro é para quem vai casar. Fala para mim. Faz sentido namorar se não vai casar? Namoro é para quem vai casar.
Deixa eu arrumar um problema. Eu acho que eu estou muito tranquilo. Eu preciso arrumar um problema. Vou arrumar um problema. Foi a época de que 13, 14 anos casava. Não é fase para namoro. Nós tínhamos que ter uma opinião mais forte e colocar, você vai namorar com 18 anos. Quando você fizer 18 anos, aí sim você vai namorar, porque daí você vai namorar já pensando em casar. Não antes. Não fora de época. Você sabia que tem igrejas que é uma regra isso? A igreja que o meu primo congrega em Londrina é uma regra. Qualquer pessoa que tem ministério não namora antes dos 18 anos. Qualquer pessoa que é ovelha da casa. Isso aí é para guardar eles, né? Porque não vai casar, e se fizer bobagem ali vai ser ruim. Se gerar uma criança nesse período, vai ter uma situação. A palavra fala: filho, ouve a instrução do seu pai e da sua mãe. Às vezes o seu pai está falando para você que algo não é bom e você está insistindo. Às vezes o pai e a mãe falam assim: olha, essa amizade é ruim para você, você insiste nela. Filho, quer ganhar tempo? Ouve, dá atenção. Sabe a moça que eu falei que eu estava interessado? Anos depois, ela seduziu um empresário japonês em Londrina. Uns amigos dela entrou no carro que ela estava. Eles mataram aquele homem. E ela foi presa, foi para a cadeia, passar anos da vida dela presa. E daí eu lembro dos conselhos da minha mãe. Olha, minha mãe falou: se afasta dessa menina. Se afasta, isso não vai ser bom para você. Agora os filhos hoje estão sofrendo porque não ouvem. O pai e a mãe choram e falam: não faz isso, e continuam fazendo. Insiste num caminho que vai ser destrutivo, que na hora parece legal, querido, mas vai ter um preço depois. Ouve. Se nós ouvirmos, nós vamos ganhar tempo. Nós falamos domingo passado, tem várias formas de aprender. Você aprende ouvindo ou aprende sofrendo? Você quer qual? Eu estou numa fase que eu prefiro ouvir. Ouvir. Quando alguém fala, aconselha algo, eu nem pago para ver. Não, você acha que isso é bom? É bom, olha. Pronto, já desisti. Quando alguém que eu vejo que é de Deus vem falar: olha, por aí não, eu já, não vou mais. Porque se eu ignorar o conselho, eu vou sofrer o dano. Amém? Ouve a instrução do seu pai e da sua mãe. Amém, Jesus? Você recebe essa palavra nessa manhã? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a colocar em prática essa palavra, e que a tua graça venha restaurar a minha família, o meu relacionamento familiar. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.